Olá, pessoal. Tudo bem? Então, hoje nós vamos começar nossa aula 0 para redação para concursos. Esther, por que não aula 1? Porque nessa aula, primeiríssima, a gente vai analisar juntos o edital, para você que adquiriu o curso da APP, né? E você que também tem interesse em outros concursos, para você aprender a estrutura da dissertação argumentativa. Especialmente para Polícia Penal de Minas. O que é importante a gente saber? Logo de primeiro plano, eu gostaria de me apresentar, né? Como eu falei, meu nome é Esther, mas eu gostaria de mostrar para vocês também minha rede social. Quem quiser acompanhar, seguir, eu posto coisas de redação, ou conversar comigo, é Esther_Study, S-T-U-D-Y, Gram, porque é inglês, né? Às vezes nem todo mundo entende. Então vamos lá, vamos analisar o edital da PP, a prova que é logo agora em janeiro, né? Já tá chegando, a gente já tá aí considerando que a gente tá em reta final para a prova. E Esther, não escrevi nada ainda, não sei como escrever, não me sinto confortável de começar, não sei como, nem onde, nem porquê, nem qual tema, estou totalmente perdido. Não tem problema, que a gente vai começar do zero. E o mais importante de analisar o edital é porque, além de conhecer a estrutura da dissertação, você tem que pensar aí no módulo, conforme as aulas passam, né? A gente vai trabalhar possíveis temas, a gente vai tudo com calma. Só para já adiantar, essa aula 0 é a aula de análise de edital. A aula 1 vai ser planejamento textual. Aula 2, introdução. Aula 3, desenvolvimento. Aula 4, conclusão. E de aula 5 para frente, a gente vai fazer análise de possíveis temas. Depois de tudo isso, que você concluir esse módulo de redação, está incluso uma correção. Então, eu quero que a cada aula, já de antemão, nessa aula você vai vendo o que é cada parte dos critérios, e nas outras aulas já quero que você pense. Na primeira, eu vou fazer a introdução, junto com a Esther, né? Tipo assim, viu a aula, terminou, faz a introdução. Faz o D1, faz o D2, que a gente vai explicar que D1 é desenvolvimento 1, D2 é desenvolvimento 2. E na última aula, a conclusão. Terminou o módulo, terminou a escrita, rascunhou, planejou, você vai me entregar. Por quê? Porque não basta você saber a teoria. Muitos professores excelentes que eu já vi aula, eu fui lá, eu vi a teoria, eu gostei, eu entendi. Na hora de praticar não foi suficiente. Então, por isso aí que esse módulo, não só as aulas, você vai ter direito a essa redação. E a minha dica é, não faça o parágrafo antes de assistir a aula. Faça imediatamente depois. Não assista outra aula antes de ter feito seu parágrafo. Porque senão você vai se esquecer e vai sobrar muita coisa. É muito difícil você pegar o papel e começar e fazer as 30 linhas, máximo. 20 linhas mínimo, no caso da PP. Então, a minha dica é, vá com calma, mas vá com o conteúdo. Muitas pessoas acreditam que o problema de redação é a redação. O problema de redação é a falta de leitura e a problemática, né, uma deficiente língua portuguesa. Muitas vezes o problema da redação não é a estrutura, porque a estrutura a gente estuda, como qualquer teoria a gente aprende. O problema da redação é a execução. Muitas pessoas se sentem perdidas, muitas pessoas não sabem como começar e eu tô te dando a dica. No final de cada aula, faça o que for proposto na aula. No final da aula de introdução, faça a introdução. No final da aula de desenvolvimento, faça já o desenvolvimento 1 e 2. No final da aula de conclusão, faça sua conclusão. E tente estratégias diferentes também. Tá mexendo? E agora? Cortou ou não cortou a aula? Cortou? Não. Pode continuar. Ah, pode continuar? Beleza. Então, pessoal, é isso, tá? A gente vai começar agora a analisar o edital. Na prova da PP, você vai ter, no máximo, 100 pontos. Esther, toda prova é assim? Não, depende. Por exemplo, na PC, agora tivemos PC do Paraná, ela tinha um máximo de 30 pontos. Ou seja, tirando aí 20, 22, 25 pontos, já é uma nota muito boa. Para PP, temos o critério de valor mínimo e de valor máximo. O mínimo que você pode tirar é 60 pontos. Esther, não tirei 60, você está desclassificado. Não adianta ter saído muito bem na objetiva se você não obtiver uma nota mínima de 60 aqui. Então tá ruim. Você consegue frente de cabelo também? Não, tava batendo no osso, entendeu? Tá, beleza. Agora mesmo. Voltamos. Beleza? Tinha parado? Como é que é? Não, pode continuar. Depois nós corta então, né? Então, beleza. Então, pessoal, na análise do edital da PP, 100 pontos é o máximo, 60 é o mínimo. Não atingiu 60 pontos, eu estou desclassificado da prova. Não adianta ter feito muito na objetiva,
não adianta pensar em TAF, porque infelizmente ainda não vai ser esse concurso para você. Espero que isso não aconteça. Esther, eu quero mirar então para tirar 60. Não faça isso. Não tem como você, enquanto uma pessoa que não é corretora, garantir uma nota. Não tem como você falar, então eu vou estudar o mínimo para eu fazer o mínimo para obter o mínimo na prova. Não, não faça isso. Lá, o mínimo é 60, como a gente já disse, para não haver desclassificação. Mínimo de 20 linhas e máximo de 30. Esther, eu fiz 19. Pode ser eliminado. Eu não vou falar que vai ser, porque se eles não repararem, isso não vai acontecer. Mas eu te garanto, o principal motivo de zerar uma redação é fuga do tema e número mínimo de linhas. Então, não vacile. Não acha que eles vão considerar sua redação, se tiver 19. Provavelmente não vai. O certo é não considerar, porque senão eles não estariam cumprindo com um dos requisitos do edital. Acredito eu fielmente que quem fez 19 linhas ou menos, não vai ser classificado. Vai ser igual se você tivesse feito menos do que 60 pontos. Aqui, quando eu corrijo redação de alunos, que eu também tenho na minha mentoria, sem CS eu tenho a de aulas ao vivo, que é mentoria separada, né? Não só o módulo de redação. E corrigindo redação eu vejo muito isso. Quando o aluno faz menos de 20, a banca exige 20, eu zero. Porque é o padrão da banca zerar também. Esther, eu fiz 20 linhas, deu assim, ó. Separei a sílaba da 19 para 20, ficou um pedacinho de sílaba lá na outra linha. Ela é válida? De acordo com a maioria das bancas, inclusive o CESP, a Selecom não deixa claro sobre isso. Não fica evidente no edital. Porém, o CESP considera somente uma linha válida se ela for até o meio. Como que eu sei qual que é o meio? Proporção, né? A linha é desse tamanho, o meio é mais ou menos aqui. Então, não vacile. Não deixa e faz a letra grande para tentar preencher, chegar lá na 20ª exprimido. Não arrisque, é a sua aprovação que está em jogo. Mudança de vida. Gente, o salário, a estabilidade, o seu sonho, mais principalmente, dizendo, né? Então, não arrisque sua aprovação por isso. Geralmente, só é considerada uma linha válida se ela for até a metade. Então, como a Selecom não deixa nada claro sobre isso, pode ser que ela desconsidere sua redação como 20 linhas se só tiver uma sílaba lá, tá bom? Então pense, nossa, não consigo mais escrever, já terminei meu texto em 20 linhas, o que é difícil, quando você sabe argumentar muitas vezes até falta linha, né? Então pense, tem que ir até metade da linha 20 para garantir, isso aí é para não dar BO para você, beleza? Critérios do edital, então falamos e vamos ver exatamente onde tira ponto. Lá é tabelado. Tem processos seletivos que eles não deixam muito claro de onde tira cada ponto, só fala que vale tal nota e meio que é arbitrário. O Enem é uma prova muito específica, né? Por exemplo, lá são 5 competências, cada uma vale 200. E aqui são 5 competências, cada uma vale 20. E ele deixa bem claro o que dá nota, ou tipo assim, o que pode tirar nota ali, o que não pode. Ortografia, acentuação e propriedade de vocabulário são 20. Esther, não sei o que é isso. Ortografia, como escreve. Acentuação, eu vou lá. Eu vou escrever uma palavra, por exemplo, além disso. Aí eu como um acento do além. Aí eu vou colocar palavras que são acentuadas e eu não acentuo. Isso aí te perde em ortografia, que é escrita, acentuação e propriedade de vocabulário. Propriamente pensando é isso. Não sei os acentos, não acentuei direito, perde nessa primeira. Morfossintaxe. Esther, não sei o que é isso. Assim como a gente tem substantivo, adjetivo, né? Na morfossintaxe é a função que aquilo vai estabelecer na frase. Por exemplo, o que seria um substantivo? O Pedro vai virar o sujeito da frase, né? Pedro, quem está executando a ação. Então, aqui na morfossintaxe, eles querem saber se você entendeu. Que toda frase tem um sujeito, um verbo, um predicado, pode ter um predicativo, um complemento. Aquilo de língua portuguesa, que como eu disse, o problema aqui da redação não é a redação. Nesses 2 critérios, nesses 3 primeiros, o problema da redação não é propriamente da redação, ele é mais de língua portuguesa. Pontuação e elementos de coesão. Pontuação, vírgula, ponto final. Muitos alunos não sabem desse bizu, que 99% dos conectivos, que eu vou explicar aqui o que é depois, que ele vai ser um elemento de coesão, são seguidos de vírgula. Por exemplo, contudo, vírgula, além disso, vírgula, dessa maneira, vírgula, primeiramente, vírgula, em segundo plano, vírgula, ademais, vírgula, sob esse viés, diante desse cenário, né?
Então, esses elementos de coesão são propriamente esses conectivos. Por isso que tem gente que fala, nossa, mas onde na redação que fala que eu tenho que usar conectivo? Não vai falar onde usar conectivo. Vai ver coesão, progressão textual e elemento de coesão, né, e progressão textual. Então, é nisso aqui que você pode acabar perdendo. Por isso é tão importante ter conectivos interparagráficos e intraparagráficos. E a gente vai ver isso no decorrer das aulas. Aqui, sobre o conteúdo, né? A gente viu a grade formal de correção. Sobre o conteúdo, como que o que eu coloco, Esther? Como que fugir do tema, como que fugir da dissertação argumentativa me penaliza? Existem 20 pontos na PP que são só para desenvolvimento do tema, tipologia e coerência. Coesão é isso, né? De elementos que estão aí juntando-os. Pense coesão como os ingredientes do bolo, assim, que são necessários para fazer um bolo bom. E a coerência é o quão coerente você é, o quão as suas ideias estão articuladas, o quanto aquilo faz sentido. Então, desenvolvimento do tema é isso. Vamos supor que caia pessoas em situação de rua e você fale somente de desempregados. Ou seja, nem todo desempregado é uma pessoa que está em situação de rua. Logo, você perde em desenvolvimento do tema, porque você tangencia uma situação. Tipologia, dissertação argumentativa. Esther, por que quando eu coloco nós podemos ou somente podemos, vivemos, nosso país, você me penaliza? Porque isso aqui é o que a gente chama de você faz uma cara de artigo. Cada gênero tem uma cara. A crônica tem uma cara de não ser muito rígida. O conto é mais fantasioso. A fábula mais ainda, fábulas de Esopo, Lebre e a Formiga. Aqui não é um texto desse tipo. O artigo de opinião é o que geralmente colunistas, como da Folha de São Paulo, fazem. Então aqui, você não vai ficar usando a primeira pessoa para não ficar parecendo um colunista de jornal. É simples, lembre desse exemplo que você vai pegar. Aqui a dissertação é, ao mesmo tempo que eu disserto, eu argumento. Eu não argumento falando eu acho. Nós podemos, nosso país, eu argumento dizendo... Bom, essa é a minha opinião, né? Mas você não fala que é a sua opinião. Você dá a sua opinião sem colocar. Ali não tem Esther, ali não tem Lucas, ali não tem ninguém. Ali não tem Pedro, ali não tem João, ali não tem Maria. Na hora que você está escrevendo, você dá a sua opinião, mas você não coloca nada que se remete a você falando daquilo. Logo, você perde em tipologia. Quando você coloca, por exemplo, primeira pessoa. Tanto eu quanto nós. E verbos conjugados na primeira pessoa. O aluno acha, eu não vou colocar nós, mas coloca podemos. Então já é. O verbo já indica a conjugação. Atrás. Beleza. Ai, que bolso pequeno. Melhorou? Melhorou? Coerência é isso que eu falei, né? Se você está sendo coerente no seu texto. Se o que você está falando está fazendo sentido, tem a ver com o tema. Seleção de argumentos e construção da argumentação. Esther, eu vou lá, igual a gente estava conversando aqui antes de começar a aula, e eu fiz um desenvolvimento. Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Ou seja, um texto que eu considero insuficiente. 3 parágrafos. Eu indico você fazer 4 ou 5. Você vai descobrir por quê no passar do tempo. Seleção de argumentos, Esther. Vamos supor que eu escolho um argumento e eu não fundamento ele bem, ele não fica bem colocado, ele não tem muito a ver com o tema. Aquele ali é o único argumento que você tem. Se você tem um desenvolvimento, não tem como você fazer mais de um argumento ali, né? Porque lembre-se, cada desenvolvimento tem como centro um argumento. Logo, se você seleciona um argumento insuficiente, talvez tangenciado, fora daquela realidade, ou seja, você vai errar em antecipações argumentativas e tópico frasal. Calma que a gente vai ver isso com o passar do tempo na específica. Você tem aí prejudicado mais uma competência, por assim dizer. E construção da argumentação, igual eu falei, você não fundamenta, você tangencia o tema, você tem esse tipo de conduta na sua escrita, você perde. Para finalizar a aula, muitos alunos vão olhar e falar, mas são só 20 pontos. Só você perdendo 10 daqui, 10 daqui, 10 daqui, 10 daqui, você já tá com a nota mínima, 60. E não acho que é assim, é fácil de ganhar o ponto. Você tem que entender, não é para te passar medo, muito pelo contrário, essa específica é para desmistificar a redação. Mas você tem que entender que a prova foi feita para reprovar, não foi feita para passar. Fosse feita para passar, tinha mais gente passando do que reprovando. E não é assim. A gente sabe que concurso dá milhões de inscritos para poucas vagas. 100, 200, 500. Então lembre-se disso, não é para te botar medo. É para você pensar, eu não vou colocar minha aprovação em risco.
não vou colocar minha aprovação em xeque. Porque tem muita gente que fala, nossa, professora, você está tirando muito ponto meu. Por quê? Eu só não fundamentei. Por quê? Aí você vai ver, ele não fundamentou, aí ele tem erro de vírgula e de crase, já perdeu em 2 ali, né? Aí você vai ver, ele não fundamentou, mas ele fez um plural errado, ele foi conjugar, fez uma conjugação errada. Então, não vacile. Pense assim, eu quero beirar os 80, os 90, os 100 de 100. Não quero fazer somente os 60. Então, pessoal, assim nós nos despedimos. Até a próxima aula. Lembre-se, agora você não tem nenhuma missão ainda, além de pensar sobre tudo isso, colocar sua cabeça em dia. A partir da próxima aula, você já vai ter o que fazer. Até mais. Bom dia para vocês.